Turma, vamos continuar o nosso capítulo. Vejam que a gente pretende estudar o capítulo todo, certo? Os capítulos que nós estamos abordando aí do Anthony Giddens, ok? A gente falou até teoria funcionalista semana passada, e aí a gente vai falar agora da teoria interacionista, né? E um dos pontos mais... Primeira coisa, peguem aí o livro, fiquem com o livro folheando, que eu estou fazendo isso, né? Eu estou aqui com o livro em mãos e vou folheando, vou apontando alguns pontos importantes, os mais destacados que a gente possa utilizar. E aí, logo abaixo, né, ele faz uma breve explicação, ele vai sobre a teoria interacionista, e ele vai dizer o quê? Os sociólogos que estudam o crime e o desvio dentro da tradição interacionista enfocam o desvio como um fenômeno socialmente construído. Eles rejeitam a ideia de que existem tipos de conduta que são inerentemente desviantes. Ou seja, a gente até falou já também sobre isso na aula passada, eles rejeitam o que? Eles rejeitam aquela noção de que existem crimes de forma absoluta, né? De que determinados crimes eles existem em todas as sociedades, né? Eles de certa forma eles desconstroem essa noção, né, de que o crime ele é algo dado, né? Ele é algo natural, certo? De que é algo que não há uma relativização, né, do que seria crime. Já falei aqui algumas vezes para vocês, né? Já falei aqui sobre, por exemplo, será que o ato de cometer um homicídio ele é um crime, né? Um primeiro momento você pode achar que ele é, independente de qualquer teoria, né? De qualquer observação, né? Qualquer relativização que exista, o ato do homicídio ele é um crime, né? Aí, o que é que os interacionistas eles explicam, né? Eles argumentam, né? Quando eles estão questionando, quando eles estão relativizando essas situações. Você pode ver, por exemplo, com relação à guerra, né? Será que uma morte, né? Uma prática de um homicídio, né? Digamos assim, numa situação de guerra, é legal ou ilegal? É permitido o indivíduo, o soldado que mata um outro soldado, né, do país inimigo, ele vai sofrer uma punição por conta disso, né? Então esse aí é apenas um exemplo que eu estou lhe dando, mas existem várias outras situações, né, que eu já falei aqui para vocês também, com relação, por exemplo, ao roubo, né, a depender das sociedades. Claro que isso é difícil você fazer essa abstração, né, de fazer esse nível de reflexão, quando, obviamente, na nossa sociedade é muito claro que o roubo é um crime, né, é muito óbvio isso. Agora, cabe a você imaginar outros tipos de sociedade, né, outras possibilidades, inclusive eu já falei aqui para vocês, né, sociedades tribais, indígenas, por exemplo, onde essa noção de propriedade privada bem que não existe, né, e aí, obviamente, o crime de roubo, ele seria um contrassenso total, né, diante do fato que não existe propriedade particular. Então aí fica mais claro para você perceber, né, de como, primeiro, o crime ele não é algo dado de forma absoluta, né? Não é algo dado de forma absoluta, e de que, como eles estão afirmando aqui, né, os tipos de conduta, não existem tipos de conduta inerentemente desviantes, né? Ao contrário, os interacionistas perguntam como os comportamentos vêm a ser definidos como desviantes, né? E por que certos grupos e não outros são rotulados como desviantes. E aí, ou seja, a preocupação deles é
como aquele comportamento se torna um comportamento desviante, né? Vem antes, né? Antecede essa noção de que o crime ele já está dado ali, né? Então ele antecede, ele vai perguntar, por que esse tipo de comportamento ele se torna desviante, né? O que ocorre, né? A gente já falou aqui que o comportamento desviante ele é mais amplo do que o comportamento criminoso, né? O crime está dentro de um comportamento desviante, mas o comportamento desviante ele não necessariamente é crime, né? Então você tem aqui, eu já falei aqui exemplo das determinadas religiões, né? Que não são religiões, digamos assim, ditas normais ou comuns, né? Melhor dizendo, dentro da nossa sociedade. Logo ela seria um comportamento desviante. A gente falou aqui dos Hare Krishnas, né? Na aula passada. Então o que ele vai perguntar é como é que aquele comportamento ele passa a ser definido como desviante, quais são as forças que estão por trás, né? E aí você tem a relação de poder, né, que define, né, o que é desviante e o que não é. Porque se você tem o que os interacionistas, né, eles falam é o que? É de que para existir um comportamento considerado desviante, algum grupo dentro da sociedade, ele tem que, de certa forma, taxar, etiquetar determinado comportamento como desviante. Ao mesmo tempo, o comportamento desse grupo, ele tende a ser um comportamento normal, né? Então, assim, existe um determinado padrão de comportamento que é considerado padrão normal de comportamento, certo? Quem é que dita esses padrões? Normalmente são os grupos que estão no poder, né? Essa relação de poder, ela está obviamente incrustada nessas noções, né? Então, claro que não é 5 ou 6 pessoas que vão ali definir o que é o normal e o desviante, não, né? Mas existe aí um padrão que envolve um fato social, né? Do Durkheim, que a gente já estudou, né? Que envolve uma certa tradição, misturada com determinadas manipulações também, misturada com determinadas intolerâncias, né? E determinadas padrões de comportamento. A gente falou aqui que os padrões de comportamento eles existem em toda e qualquer sociedade. Então esse é o primeiro ponto, né? Os padrões de comportamento eles existem em toda e qualquer sociedade. Então, se existe em toda e qualquer sociedade, padrões de desvio vai existir também, ou seja, rotulações, etiquetamento de pessoas que se comportam de acordo com fora dos padrões ditos ali por aquela moralidade, certo? Então é o seguinte, né? E aí você tem essas duas perspectivas que é interessante, essa perspectiva da rotulação e da etiquetagem, né? Do etiquetamento, né? O que é que você faz? Você acaba, as pessoas que representam as forças da lei e da ordem ou que são capazes de impor definições de moralidade convencional sobre outras pessoas são responsáveis pela maior parte da rotulação, né? O que eu acabei de falar. Deste modo, os rótulos que criam categorias de desvio expressam a estrutura de poder da sociedade, né? Então, existe a estrutura de poder da sociedade, né? Como eu falei a vocês, não é 2, 2, 3 pessoas, isso envolve uma complexidade, né? Que envolve uma tradição, envolve processos voltados a um fato social, né? Mas também, obviamente, é algo da consciência coletiva das pessoas, sobretudo de grupos que estão no poder, que impõem o que é normal e o que não é normal, né? Então, você teve por muito tempo, ainda tem uma certa resistência, por exemplo, de comportamentos homoafetivos, por exemplo, como sendo comportamentos desviantes, né? Você teve, no caso da homossexualidade, você teve isso como sendo considerado um crime até início da década de 90, salvo engano, por entidades internacionais de saúde. A gente pode até dar uma olhada depois quais foram essas entidades, mas entidades respeitadas, né, de saúde.
Daí você vê como esse processo é um processo primeiro lento e gradual para modificação, né? E que são diversas estruturas, né, que dão sustentação a determinado tipo de comportamento como sendo normal, como sendo padrão. Por exemplo, como eu falei aqui para vocês, uma entidade internacional de saúde, ou seja, algo respeitado, algo que tem a chancela muitas vezes científica, né? Por muito tempo utilizou dessa chancela científica para atribuir a homossexualidade como uma doença, né? E isso eles aboliram, né? De uma determinada época da história eles aboliram. Existem outras instâncias aí de poder que permanecem ainda com essa interpretação, né? Com essa visão de que a homossexualidade é algo voltado a uma doença, né? E aí tem as consequências, todas elas, quando você conclui dessa forma, né? As consequências sociais, né? Aí você tem os desdobramentos, né? Quando você diz que é uma doença, você tem desdobramentos vários, né? Um deles é você não titularizar em direitos, né, esse público, né? Você não garante direitos a esse público, né? Você acha normal, por exemplo, você ter uma distinção entre direitos civis, como por exemplo o direito à herança, o direito a contrair casamento, né? Se você parte do pressuposto que é uma doença, né? Então, ou seja, é isso que eu estou querendo dizer a vocês, né? Existem instâncias, instituições, que já estudou, né? Instituições, organizações sociais, né? Que ajudam a perpetuar, a replicar essas noções de etiquetamento, do que é normal, do que é anormal, né? O etiquetamento ele serve para isso, né? Eu vou ler aqui para vocês um exemplo para vocês observarem, ó. De maneira geral, as regras segundo as quais o desvio é definido são formuladas pelos ricos para os pobres, pelos homens para as mulheres, por pessoas mais velhas para os jovens e por maiorias étnicas para os grupos de minoria. Por exemplo, muitas crianças entram nos jardins de outras pessoas, roubam frutas ou fazem travessuras. Em um bairro rico, pais, professores e policiais podem considerar essas como brincadeiras inocentes típicas da infância. Em áreas mais pobres, elas podem ser vistas como tendências para a delinquência juvenil. Depois que uma criança é rotulada como delinquente, ela é estigmatizada e provavelmente não será considerada merecedora de confiança por professores e possíveis empregadores. Em ambos os casos, os atos são os mesmos, mas lhes são atribuídos significados diferentes, né? Eu acho que esse exemplo merece a gente fazer aqui uma reflexão e um debate, né? O que é que você tem aqui? Você tem crianças, né, que cometem exatamente o mesmo ato, que é o que? Na vizinhança coletar frutas de quitais de outras casas, né? A depender, o que está dizendo aqui? A depender do lugar, do bairro, né, da cor aqui no Brasil, né, da cor dessas crianças, né, a depender de outras circunstâncias que não o ato em si de coletar essas frutas, nós temos dois caminhos aí, né? Nós podemos encarar apenas como uma brincadeira, né, entre crianças, né, travessuras no máximo, né? Travessuras, ou seja, você ameniza aí um componente que no outro espaço, que no outro ambiente, que com relação a outro grupo, numa comunidade estigmatizada, num bairro considerado violento, né, ou algo assim, essa mesma ação transposta, ela vai ter uma outra interpretação, ela vai ter uma outra, né, um outro rótulo, né? Então, um rótulo que vai ser dado para as crianças do primeiro exemplo que eu dei, vai ser um rótulo do máximo de travessuras, né?
E esse outro rótulo aqui, dessas outras crianças, vai ser mesmo de tendências à delinquência, né? Tendências à criminalidade. Então, essa reflexão eu quero que você faça, certo? Você perceba que no mesmo ato, você tem duas posições diferentes, certo? Duas interpretações diferentes. E aí, por que é assim? É isso que os interacionistas eles estão atrás de saber, né? Para eles é menos importante o ato em si, mas como as pessoas interpretam aquele ato, quais são as circunstâncias, quais são as condicionantes que fazem com que determinado ato seja considerado crime e outro não, sendo que em si é o mesmo ato, certo? Aí ele fala aqui do Howard Becker, né? Fala do Howard Becker, que é um conhecido sociólogo americano. Ele vai dizer: seu trabalho mostra como as identidades desviantes são produzidas por meio de processos de rotulação, em vez de motivações ou comportamentos desviantes. Entendeu, né? Ou seja, como as identidades desviantes são produzidas por meio de processo de rotulação. Você vai, no caso desse exemplo que eu dei aqui, né, entre dois grupos de crianças. Esse primeiro grupo, que é um grupo de crianças brancas, né, num bairro nobre, que estão coletando num condomínio de casa, estão coletando frutas no quintal do vizinho, né, que pode ser considerado no máximo uma travessura. Ou você tem uma outra situação no bairro estigmatizado, criança, a mesma idade, né, roubando frutas do quintal do vizinho, pode ser considerado como um possível delinquente juvenil, né, um ladrão, algo do tipo, algo mais grave, né? Então, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que, de certa forma, quando há essa rotulação aí, de que é um delinquente juvenil, algo do tipo, o indivíduo acaba absorvendo esse rótulo, né? E aqui, de certa forma, o torna uma identidade individual, né? Existem muitas situações que ele vai dizer em que o indivíduo ele acaba aceitando esse rótulo, né? Ele acaba atribuindo para si esse rótulo, muitas vezes de ladrão, né? E aí ao fazê-lo, né? Ao aceitar esse rótulo, ele acaba também por ficar reproduzindo essa conduta desviante, certo? Então é mais ou menos nesse sentido. A grande preocupação do Howard Becker, né, portanto, não é a preocupação voltada simplesmente ao comportamento desviante em si, né, o ato de roubar, de coletar frutas, né, mas sim com relação a como esses processos de rotulação eles ocorrem, né? Como esses processos de rotulação eles ocorrem e por que determinados grupos que fazem os mesmos atos eles são considerados criminosos e outros não, né? Isso é muito comum, aqui no Brasil também isso é muito forte, né? Você pega, eu já falei aqui do índio Galdino, né? Que foi morto, queimado por adolescentes de classe média alta lá em Brasília. Eu me lembro que os pais, né, e parte da comunidade ficou dizendo que era uma brincadeira. Eles inclusive justificaram essa morte por conta de uma brincadeira. Não, estava fazendo uma brincadeira. Ou seja, imagine isso sendo feito por um grupo de negros, né, para um homem de classe média alta. Imagine essa situação. Imagine esses dois lados, né? Um foi adolescentes de classe média alta de Brasília, né, que queimaram um índio, né, e ele morreu queimado, esse índio. Agora imagine o contrário. Imagine sendo um grupo de negros, né, mendigos, moradores de rua, né, se juntaram de noite e atearam fogo, jogaram álcool, né, que eles fizeram, jogaram álcool e atearam fogo num homem de classe média alta, né, branco. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que seriam dois pesos, duas medidas? Vocês acham que
a equidade seria a mesma. Estou falando no sentido social, né? O que é que seria, né? Então é isso que os interacionistas eles falam, né? É isso que eles falam. Eles estão aqui preocupados em saber isso, né? Saber como é que esses processos de rotulação eles ocorrem, né? O porquê que eles ocorrem, como que eles ocorrem, quais são as relações de poder que estão por trás, né, dessa prática de etiquetamento. Por que por muito tempo a homossexualidade foi considerada um comportamento desviante? Até hoje ainda é, né? Mas por que no passado ainda era mais, né? Era mais impactante, né? Ou seja, gerava prisão, era inclusive crime. Hoje a nossa legislação já não admite como sendo crime, né? Mas até um tempo atrás também não admitia união estável, não admitia casamento, né? E aí foi mudando, né? A sociedade foi ficando mais tolerante, de fato, né? Embora ainda exista ainda muito dessas práticas ainda, né? De rotulação, de etiquetamento, de grupos que são considerados desviantes, né? Até o fato, por isso que eles dizem, eles não se preocupam muito com a prática em si, mas como esses processos eles se tornam crimes, se tornam comportamentos desviantes, certo? E ele dá vários exemplos aqui. É interessante o livro porque ele vai fazendo vários exemplos, né? Ao contrário, existem processos que não têm relação com o comportamento em si, que são mais influentes para determinar se alguém é rotulado como desviante ou não, que eu acabei de falar, né? A rotulação não apenas afeta a maneira como os outros enxergam o indivíduo, mas também influencia o senso de identidade pessoal dele, que eu também acabei de falar. E aqui é interessante esse texto porque ele é rico em exemplos. Então você tem aqui, por exemplo, os pais... Olha, por exemplo, os pais discentes consideravam os crimes dos seus filhos como brincadeiras inofensivas, ao passo que os pais dos Roughness aceitavam que a polícia definisse o comportamento de seus filhos como criminosos. Aqui ele está falando aqui do exemplo desse exemplo que eu falei das crianças, né? Então você tem aí os pais, inclusive os pais que aceitavam, toleravam de certa forma o comportamento dos seus filhos, no sentido de que consideravam brincadeiras inofensivas, né? Ao passo de que havia uma permissividade, né, dos pais daquelas outras crianças que eu fiz menção a vocês, que eram rotuladas como pensamento desviante, né, como ação desviante, de que eles deveriam ser rotulados como criminosos, certo? Então é interessante que ele dá cheio de exemplos aqui. Eu espero que vocês leiam os exemplos. O comportamento que era considerado indesejável se torna comum e aqueles rotulados como desviantes se tornam mais resistentes à mudança. O comportamento que era considerado indesejável se torna comum e aqueles rotulados como desviantes se tornam mais resistentes à mudança, né? A grande questão também do interacionista aqui é de que o indivíduo, ao absorver esse rótulo desde a primeira infância, né, vai absorvendo esse rótulo de criminoso, de delinquente, ele acabe absorvendo essa identidade e acabe de fato replicando cada vez mais essas ações que são consideradas desviantes, certo? Esse aqui é um ponto importante que ele diz. Outra coisa também veja aqui a reflexão crítica, que em cima vai dizer, página 670 no meu livro. Não sei se no PDF de vocês está na mesma página, mas vocês estão acompanhando aqui o interacionismo. Vocês vão ver aqui uma figura, né, de um punk, né, e de um indivíduo que está aqui fazendo um bug jump. Aí ele vai perguntar qual desses atos não convencionais, de fato, você fazer um bang jump não é convencional, andar como um punk também com aquele cabelo espalhado e aquela jaqueta também não é convencional, né? Mas qual desses atos não convencionais é mais provável de ser rotulado como desviante? Faço uma pergunta e vocês respondem. Como você explicaria
por que uma dessas pessoas é mais provável de ser rotulada como desviante do que a outra. Liste as consequências para o indivíduo por ter sido rotulado como tal. Então o que você tem, né? Você tem aí uma pessoa pulando de bungee jump e tem uma pessoa com uma estética de punk, né? E aí você tem a pergunta: qual desses dois comportamentos, que não são convencionais, de fato, nenhum dos dois, pode ter mais possibilidade de ser rotulado como desviante, e o porquê? Faça essa pergunta, responda essa pergunta a você. E aí, pessoal, já chegando no fim do subtópico, ele sempre faz uma avaliação, né? Ele faz uma avaliação dele, né? Ele explica com neutralidade, né? Com honestidade acadêmica, faz a explicação de como é a teoria, e no final ele faz uma avaliação particular sobre cada teoria dessas, né? E aí ele fala, né? Os críticos da rotulação argumentam que certos... Eu vou até ler porque é curtinho e eu acho que é importante ler, certo? É importante ler todo, certo? Mas o que ele vai dizer, né? As perspectivas de rotulação são importantes porque partem do princípio de que nenhum ato é intrinsecamente desviante ou criminoso. Parte desse pressuposto é o que eu falei para vocês no início da nossa aula, né? Os críticos da rotulação argumentam que certos atos são universalmente e consistentemente proibidos em praticamente todas as sociedades, como o assassinato, o estupro e o roubo. Todavia, essa visão certamente está incorreta. Matar, por exemplo, nem sempre é considerado um assassinato. Em tempos de guerra, matar o inimigo é algo que tem aprovação e é recompensado. Até pouco tempo atrás, as leis na Grã-Bretanha não reconheciam como estupro o coito forçado pelo marido contra a vontade da mulher, o que mostra que a rotulação muda com o passar do tempo. E é verdade, né? Ou seja, você tinha aqui o coito, né, obrigatório, né? No Brasil também tinha, né? A mulher era obrigada a ter prática sexual com o homem, mesmo que ela não quisesse, né? Só pelo fato de ela ser casada com ele, né? Então isso era permitido. Ou seja, isso era estupro ou não era? O que é? Imagine vocês, à luz de hoje, isso seria estupro ou não seria, né? Mas há pouco tempo atrás não era considerado socialmente assim. Logo, isso fortalece mais o argumento dos interacionistas, né? Que não é o ato em si que é considerado o crime, mas como o entorno ele enxerga aquele ato, né? Ele recheia aqui de exemplos, né? Aí, continuando: todavia, podemos criticar as perspectivas de rotulação, né? A perspectiva interacionista, com argumentos mais convincentes. Primeiro, concentrando-nos tão fortemente no desvio secundário, os teóricos da rotulação negligenciam os processos que levam as pessoas a cometer atos de desvios primário. A rotulação de certas atividades como desviantes não é totalmente arbitrária. As diferenças na socialização, as posturas e as oportunidades, tudo isso influencia o quanto as pessoas podem apresentar comportamentos rotulados como desviantes. Por exemplo, crianças de origem pobre são mais prováveis de roubá-la em lojas do que crianças ricas. Não é o fato de serem rotuladas que as leva a roubar em primeiro lugar, mas a origem de onde vem. Em segundo lugar, não está claro se a rotulação tem o efeito de aumentar a conduta desviante. O comportamento delinquente tende a aumentar após a condenação, mas será que isso realmente resulta da rotulação? Outros fatores, como o aumento da interação com outros delinquentes ou aprender sobre novas oportunidades de crime, também podem estar envolvidos. Ou seja, ele vai aqui fazer um seguinte questionamento: o que é que os interacionistas dizem? Ele vai dizer que aquela questão da identidade que eu falei para vocês, né?
do rótulo, né? Que o indivíduo acaba, aquele rótulo, né? Aquele etiquetamento sobre ele acaba absorvendo aquele etiquetamento e acaba de fato agindo de acordo com o que se espera dele, né? Com o que se espera de um delinquente, por exemplo, né? E aí ele está aqui complexificando, né? Primeiro ele diz que é uma bobagem essa primeira argumentação de que eles têm crimes em si, né? Isso aí é mais o senso comum que diz isso. E ele vai dizer, não, o que é que nos interessa mais, no sentido de uma crítica mais embasada, mais fundamentada. E aí ele vai dizer, né? Fala do desvio primário, desvio secundário. O desvio primário e o secundário está aqui na página anterior, página 669. Né? E o desvio secundário também. O desvio primário. Na maioria dos casos, estes atos permanecem marginais. A identidade pessoal do indivíduo iniciando-se em processo pelo qual o ato desviante é normalizado. Desvio secundário para descrever casos em que os indivíduos passam a aceitar o rótulo. Então você tem aqui desvio primário, o que é, explicando, contextualizando aqui, né? Ele vai dizer na avaliação, na conclusão. Desvio primário é a força que diz, né, o que é desvio ou não, né, o que é comportamento desviante ou não, né? E o desvio secundário é quando o indivíduo já absorve, né, aquele etiquetamento para si e aí já age de acordo com aquele etiquetamento, né, e não consegue sair daquele padrão, né, porque já absorveu aquilo, as pessoas dizem que ele é isso, ele acaba achando que é mesmo e aí segue para uma ação de desvio, né, irrevogável, né? Então assim, desvio primário, desvio secundário já está explicado. O que o Giddens faz na avaliação é essa crítica, né? Ele vai dizer justamente isso, ele vai dizer que ele questiona, né, se realmente procede o fato das pessoas absorverem isso como uma identidade, mas se existem outros componentes aí que complexificam, né, essa noção, como o fato de, obviamente, crianças de origem pobre são mais prováveis de roubar em lojas de crianças, em lojas, do que crianças ricas. Ele faz essa... Claro que aqui ele não está normalizando de forma do senso comum, não. Por exemplo, ele pode também dizer que pessoas de uma classe mais abastada, né, de classe mais rica, pode cometer outros crimes, outros tipos de crime, como por exemplo, crimes voltados a um desvio do bem público, né, crimes voltados a questões de licitação, né, crimes voltados a questões de uma estrutura de Estado, corrupção e tal. Então assim, ele aqui não está nem, né, reforçando um senso comum, não. Ele está aqui dizendo que existem estruturas, né, que permitem o indivíduo ele cometer determinados crimes, enquanto em outras esferas, em outros espaços, em outros grupos é mais fácil cometer outros crimes. Então se o indivíduo ele está numa estrutura de poder do Estado que envolve a observação de recursos públicos, por exemplo, ele pode, dentro daquela esfera ali, ele pode cometer aquele crime, mas ele comete aquele crime, né, não é porque ele teria é porque aquele espaço é permitido a ele, né? Diferente, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, né, de uma pessoa de 18 anos, vamos supor, que mora num bairro pobre, que tem uma estrutura limitada frente à possibilidade de fazer esse tipo de crime de licitação, por exemplo, que exige aí uma certa inteligência, né, um certo conhecimento específico a respeito daquela situação, né? Todo mundo que sabe mexer com esse tipo de desvio, né? Ok? Então tem essas diferenças aí que ele está falando, né? Que eu acho que é bom a gente se atentar. Pessoal, aí nós temos aqui a teoria do conflito, a nova criminologia, que já é uma outra corrente. Perceba que nós estamos aqui falando de várias correntes aqui da criminologia, né?
E a nova criminologia, ela já é ela tem um viés já mais marxista, né? Ela tem um viés, primeiro que ela rejeita a ideia, né, de que o desvio é determinado por fatores como biologia, personalidade, anomia, desorganização social, rotulação. A biologia praticamente é unanimidade, né? Hoje em dia ninguém mais admite isso, nenhuma dessas teorias aqui, né? A questão da personalidade, aí é discutível, mas no início do capítulo vocês leiam que ele faz uma crítica, né? Ele vai dizer que pode existir, mas se existe, não é a totalidade dos crimes das pessoas que estão encarceradas, né? É por conta de uma questão da personalidade, né? Mas talvez seja aí um percentual insignificante, inclusive, né? Menos de 1%, né? E todo o outro entorno é explicado por outras questões. E aí você tem, né, a perspectiva da anomia, né, que é a teoria funcionalista, lembre-se que é o Durkheim e o Merton, né? Você tem a questão da desorganização social ou rotulação, e aí você tem os interacionistas, né, rotulação e etiquetamento, certo? Você tem todos, e aí a teoria do conflito e a nova criminologia, eles descartam essas ideias e partem para outras situações. Vai inclusive dizer que o comportamento desviante ele é uma resposta à desigualdade capitalista, né? A desigualdade gerada pelo próprio capitalismo. E aí você vai dizer, essa desigualdade ela reforça o aparecimento de grupos contraculturais, né? De grupos por si só subversivos, né? Que seriam considerados desviantes. E dá o exemplo aqui do Black Power, movimento Black Power. Você dá o exemplo aqui do movimento para a libertação dos gays, né? Então você tem aqui movimentos que são considerados desviantes, por um padrão social, mas eles aparecem, né? Eles se organizam já como uma resposta à sociedade capitalista que os considera desigual, né? Que os considera desvio, né? Então, como eles os consideram desvio, eles já lutam para reverter essa situação. Tem e aí, só para reforçar um pouco essa questão da nova criminologia, tem um escritor muito conhecido, Stuart Hall. Ele vai falar sobre o crime de assalto, né? De como o crime de assalto ele é atentado por determinados grupos de pessoas para reforçar determinados preconceitos, inclusive preconceitos contra imigrantes, né? Que é aquele velho senso comum, né? Que vai dizer que a criminalidade aumentou por conta da imigração, né? Por conta de povos de terceiro mundo que estão aqui, vivendo aqui, né? Então aí você já tem um rótulo já no caso da Europa, né? Você tem ali dependendo do país, você tem os argelinos que são rotulados como bandidos, criminosos, né? Na Inglaterra, normalmente são países que foram dominados, né? Colonizados até a década de 60 pelos países europeus, né? Então esses países, os filhos desses países, né? Eles, como falam a língua dos países pelos quais eles eram colonizados, eles acabam indo, né? Falam inglês, ou então falam francês. Então eles acabam em português, né? Então eles acabam indo para esses países, né? Então cria-se ali uma justificativa, digamos assim, para a rotulagem que eles são criminosos e tal, né? E aí eles vão justamente contra essa noção, né? Eles vão contra essa noção, eles vão dizer que a sociedade ela é permissiva com determinados crimes, né? Que ela primeiro existe essa desigualdade social, que deve ser solucionada, deve ser atentada, né? Mas também eles estão falando também de que quem dita essas leis, né? Que acabam sendo consideradas taxando, né, o criminoso, são poderosos que estão na nossa sociedade, que ditam essa lei, que muitas vezes
as beneficiam, se beneficiam, né, com essas leis. Por exemplo, quando eles taxam e encarceram a população, né, estigmatizada, e quando eles não punem, inclusive dentro dos códigos penais, eles utilizam uma punição muito branda frente a determinados outros crimes, né, que são próprios de crimes de colarinho branco, por exemplo, né? Então você tem aqui, por exemplo, você tem aqui uma punição. Quem é que vai preso? Quem é que vai preso no Brasil? Quem é que está encarcerado no Brasil? Quais são os crimes? Aí cabe a você fazer essa pesquisa, mas eu vou antecipar aqui a você. Normalmente são crimes que estão no espaço público, que se dão no espaço público, ou seja, crimes que não exigem uma inteligência, né, uma expertise, que não exigem um conhecimento técnico, que não exigem um conhecimento específico para você fazer. Ou seja, são crimes como o roubo, como o furto, né, que são crimes que são crimes que se dão no espaço público. E muitas vezes, o que essa teoria vai dizer, né? O mal maior pode ser de um indivíduo que roube, desvie milhões, por exemplo, da merenda escolar, como já aconteceu aqui no Ceará. Entretanto, não é visto assim, né? Muitas vezes, um indivíduo que rouba milhões na merenda escolar, ele nem preso vai. Enquanto o indivíduo que rouba um celular vai para encarceramento, né? Às vezes o indivíduo lá tem essa condição de contratar um advogado, né? O outro depende da defensoria pública, que não tem condição de auxiliar todo mundo. Então são essas questões, né, que eles vão trazendo, certo? Eles vão trazendo elementos, né? Vão trazendo elementos para uma discussão, para uma complexificação. E aí, eu já encerrando aqui a nossa aula, eu peço a vocês, já com uma tarefa, ou se estivesse em aula presencial, a gente ia fazer uma discussão sobre isso. Mas eu peço para vocês, não sei se todo mundo tem, mas muita gente tem, por isso que eu vou passar para vocês. Também não estou cobrando nota, mas assista a 13ª emenda. Assista a 13ª emenda. Faça um texto de 10 a 15 linhas, não precisa nem ser mais que isso, certo? Abordando, explicando, descrevendo o teor daquele documentário, certo? E as suas considerações em cima, as suas conclusões em cima disso, certo? Então peço que você faça, explique, né, do que se trata esse documentário, e explique, e eu quero também as suas considerações a respeito disso, certo? Então, para a aula que vem, peço que vocês assistam, repetindo, 13ª emenda, tem no Netflix, é um filme da Netflix, é um documentário, certo? Então, peço que vocês assistam, tem a ver com essa nossa discussão aqui, e aí assistam e façam esse trabalho de 10 a 15 linhas, certo? A gente entrega a semana que vem. O ideal seria a gente debater e tal, mas primeiro assista e faça esse trabalho, certo? E aí eu vou mandar um link no Forms, e aí você manda por lá, certo? Então não é mais que isso, é só 10 a 15 linhas, não mais do que isso, ok? Pois continue na leitura, a gente vai continuar na aula que vem nesse tema, e a gente avança aí com o documentário. Bom dia para vocês, até mais.